Hoje celebramos a memória de Nossa Senhora de Lourdes. Em 1854, o Papa Bem-aventurado Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. 4 anos depois, em Lourdes, na França, Nossa Senhora aparece a Santa Bernadette e se apresenta justamente assim: eu sou a Imaculada Conceição. Isso convenceu o bispo de que se tratava de uma verdadeira aparição, já que Santa Bernadette era uma jovem pouco instruída, pouco letrada e pouco provavelmente ela conheceria aquela expressão se não lhe tivesse sido revelada do céu. E Nossa Senhora então pede que se construa ali um santuário e faz surgir uma fonte. E muitas pessoas ao longo dos anos ficaram curadas ao se banharem ou a beberem a água daquela fonte. Por isso também Nossa Senhora de Lourdes é invocada para os enfermos, para os doentes. Muitos milagres extraordinários aconteceram e acontecem em Lourdes por intercessão de Nossa Senhora. E o que ela pedia naquela aparição é o mesmo que ela pede em outras aparições. É sempre o mesmo conselho que Nossa Senhora deu em Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. Então Nossa Senhora convida a oração, a penitência, a conversão. Essa é a mensagem de Nossa Senhora, seja em Lourdes, seja em Fátima e em outras tantas aparições. Ela nos convida a fazer a vontade do seu Filho, a viver na graça de Deus. Ela cura as nossas enfermidades, sejam as do corpo, sejam as da alma. Ela é a Imaculada Conceição, a nova Eva. Ontem nós ouvimos o relato da queda. Hoje nós ouvimos o texto que é chamado de proto-evangelho. É o primeiro anúncio da salvação logo após a queda. É o primeiro evangelho. Então, após a queda, Deus visita o homem e a mulher e lhes anuncia a vinda do Salvador. E ao anunciar a vinda do Salvador, também Deus anuncia a vinda da mulher nova, da nova Eva, a mãe de todos os viventes, dizendo à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então aqui já aparece na providência de Deus, no plano divino da salvação, a figura da Virgem Maria, que será a mãe do Salvador. Por meio dela nascerá uma nova humanidade, de modo que ela é a mãe de todos os viventes, assim como Eva.
a mãe de todos nós que, pela graça de Deus, fomos regenerados e nos tornamos novas criaturas, recebemos uma vida nova, nascemos de novo. No Evangelho, nós ouvimos o relato da multiplicação dos pães. Aquelas pessoas estavam com Jesus no deserto, caminhando há 3 dias, e Jesus tem compaixão e diz: se eu mandar que eles voltem para casa, vão desmaiar no caminho. E então acontece a multiplicação dos pães, que é claramente uma alusão ao maná que Deus deu ao seu povo para comer no deserto como alimento. Jesus, que é o novo Moisés, também providencia pão para o seu povo no deserto. E em todos os evangelhos nós encontramos essa descrição precisa e eucarística dos gestos de Jesus. Então os evangelistas sempre fazem questão de dizer que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Sempre esses gestos eucarísticos, que é o que Jesus fez também na última ceia, é o que nós fazemos em toda a Santa Missa. Não apenas repetimos essas palavras, mas efetivamente fazemos isso na liturgia eucarística da missa. Tomou o pão, é o ofertório, deu graças, a oração eucarística, partiu, a fração do pão no Cordeiro de Deus, e deu a comunhão. Então, em cada Santa Missa se repete a multiplicação dos pães, aquilo que foi prefigurado lá no Antigo Testamento pelo maná, que Jesus no Evangelho de São João faz questão de dizer: não foi Moisés quem vos deu o verdadeiro pão descido do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. É o pão da vida eterna. Lá no Gênesis, no texto que nós ouvimos hoje, depois que os nossos primeiros pais pecaram, eles são expulsos do paraíso e já não podem comer da árvore da vida. Esse castigo, que já tinha sido anunciado antes, eles tinham sido prevenidos: se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Então o ser humano se torna mortal. Mas isso é também um remédio, porque a nossa vida neste mundo se torna penosa, marcada pelo sofrimento, por uma série de privações. Então a morte se torna um remédio, porque viver para sempre num mundo de sofrimento, num mundo marcado pela dor, pelas perdas, então a morte é um remédio que põe fim a todos esses sofrimentos. Mas em Jesus Cristo nós temos de novo o dom da imortalidade que nos é oferecido, não mais para vivermos no paraíso terrestre, mas no paraíso celeste. E Jesus, então, é o pão da vida eterna. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então, os nossos primeiros pais já não puderam comer da árvore da vida, mas Jesus é a vida que estava junto do Pai e que se manifestou a nós. Então, comendo e bebendo o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia,
nós podemos ter em nós a vida de Deus e podemos ter a vida eterna. Uma vida que não acaba, mas também uma vida plena, uma vida verdadeira, abundante, vida divina. Peçamos a Nossa Senhora, cuja memória nós celebramos hoje, que nunca nos falte este alimento celeste, que nunca nos falte a Eucaristia. Essas que são, nós poderíamos dizer, as duas principais características da fé católica, que são a devoção a Nossa Senhora e a Eucaristia. Esses dois elementos que são distintivos da fé católica e que são essenciais para nós. A proteção, a intercessão da nossa Mãe Santíssima Virgem Maria, que nos gera para a vida eterna, e a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, o próprio Jesus, que também é alimento para a vida eterna. É o remédio contra o pecado, é o remédio contra a queda. Nós caímos, mas Deus vem nos levantar e nos dar uma nova vida. Então peçamos à Virgem Maria que interceda por nós, para que, unidos a ela, alimentados por Jesus, nós tenhamos sempre vida, vida em abundância, vida que dura para sempre. Amém.